A coletiva do coordenador técnico Alexandre Galo, hoje no CTR Pelé, foi um pouco problemática, né? E eu acho que até vão ter mais vídeos sobre isso, talvez. Eu tô tentando deixar até um montado já para amanhã, não sei em que horário, porque amanhã também quero ver o Sub-20 lá contra o Grêmio. Enfim, mas teve uma parte especial que me deixou muito, muito preocupado. Quer dizer, preocupado, mas não surpreso, né? Que é a parte das contratações. Eu vi muita gente hoje, né, comentando no Twitter até sobre isso, e gente comentando até também sobre a questão do Patrick ser pensado para a Série A. Mas eu nem vou entrar nesse mérito, porque para mim foi meio óbvio isso. Quando o Santos investe o dinheiro que investiu e coloca um contrato de 3 anos, espera que ele possa render na Série A, né? E assim, se fosse o Patrick da época do Internacional, até falei aqui no vídeo quando contratou ele, tava ótimo. Mas era difícil ser, né? Já que no Galo ele não apresentou isso. Mas enfim. Então, vou falar sobre a outra parte aqui, que é sobre como são feitas as contratações no Santos. E, bom, era meio óbvio, eu acho que a gente já tinha comentado sobre isso, né? É uma situação que hoje não cabe no futebol profissional. Mas enfim, vocês vão ver a resposta do Galo, daqui a pouco eu volto. Legal, boa pergunta tua. Eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona uma contratação. Chega qualquer tipo de nome para mim e quando eu entendo que é uma coisa positiva para o clube, eu levo primeiramente para o Fábio, que é nosso treinador, e quando ele entende também que existe a possibilidade dessa contratação, nós levamos para nossa análise de desempenho. Trabalham 4 pessoas, comandado pelo Rafael Barleto, o Júlio, o Gabriel e o Denis. O que nós fazemos? Nós assistimos jogos nós ficamos aqui o dia inteiro, como análise de desempenho também fica, das 8 às 7, mais ou menos. Nós assistimos jogos que o atleta perdeu, nós assistimos jogos que ele ganhou, nós assistimos todos os seus melhores momentos, nós assistimos todos os seus piores momentos, para que a gente tenha realmente uma certeza do que a gente quer. Quando a comissão técnica falou, realmente isso aí vai andar, eu levo uma CI para o presidente e o presidente falou, vamos autorizar ou não vamos autorizar, me dá as diretrizes financeiras, eu faço a negociação, entro em contato com o clube, com o representante, aí passa uma CI para o departamento jurídico analisa, passa para o nosso compliance, para o conselho fiscal, chega no conselho gestor e aí o final é a assinatura do presidente. É assim que funciona. Não existe a maneira que a gente viu algumas coisas acontecerem aí e algumas notícias, porque eu acho que a internet realmente ela é terra de ninguém, e em alguns momentos ela acaba citando situações que não são verdade. Parece que a gente faz contrato que alguém passou na rua, falou, a gente anotou num papel de pão e dá lá para o departamento financeiro pagar. As coisas não são assim, não funcionam desse jeito. E é evidente que, às vezes, em alguns momentos, como aconteceu com muitos, e eu posso te elencar nos últimos 5 anos aqui, pelo menos uns 30 atletas que chegaram e demoraram um pouco para performar, entendeu? Isso aconteceu comigo aqui no Santos, né? Um jogador muito inferior a todos esses que nós temos aqui. Eu demorei 5 meses para poder chegar a jogar como titular, com adaptação de clube, vim de um clube pequeno para cá. Então, isso tudo acontece muito no futebol. É, eu acho que a gente não pode pagar por um bom momento que a gente está vivendo. É claro que a gente quer trazer o jogador, o diferente e o difícil acontecer é acontecer como aconteceu com o Escobar. Ele chegou, entrou, vestiu a camisa e jogou como se tivesse treinado toda a pré-temporada com a gente. E realmente foi uma surpresa muito positiva. Mas a gente acredita que essas escolhas que nós fizemos, que possam demandar um pouco mais tempo um ou outro, possam ainda acontecer. E se não acontecerem, isso é um fato que a gente fez uma análise profunda do que acontece, do atleta, do seu histórico, de onde ele jogou, a quantidade de gols, tudo, e isso aí são inerentes ao futebol, isso acontece. Mas a nossa margem de erro até agora ela é muito baixa, porque nós fizemos um Campeonato Paulista, principalmente, numa igualdade de condição com as grandes equipes muito mais preparadas e prontas do que a nossa. Então nós vencemos o Palmeiras, nós vencemos o São Paulo, nós vencemos o Corinthians, nós vencemos o Red Bull Bragantino, que é uma grande potência hoje do futebol paulista. E no Brasileiro de 9 rodadas nós ficamos 7 em primeiro. Então a gente tem essa consciência que estamos oscilando, claro, oscilamos agora no aspecto técnico, mas o caminho é esse. Vocês pegaram o começo disso tudo? Quando o nome chega a mim. Esse quando o nome chega a mim quer dizer o quê? Que algum empresário levou, ou alguém indicou, ou enfim, né? Alguém sugeriu.
e não da forma como deveria ser feita, que é, um clube profissional age como hoje? O analista de mercado vai mapear o mercado, né? Gostam tanto dessa expressão, e já deve ter o seu banco de dados ali. Por exemplo, eu tenho 5 nomes de zagueiros, eu tenho 5 nomes de zagueiros canhotos é complicado, né? Canhotos, tenho 5 nomes de laterais direitos, 5 de esquerdo, são tantos jovens até tantos anos, e dentro desses você pode ter, eu tenho 5 laterais direitos de força, tenho 5 laterais direitos mais defensivos, 5 de construção por dentro, enfim, são só exemplos toscos aqui que eu tô falando da minha cabeça, porque um clube profissional funciona assim. E aí, dentro dessas alternativas, você vê, claro, o que se encaixa financeiramente, o que se encaixa dentro da proposta de jogo, enfim, dentro até da filosofia do clube em si. É assim que deveria funcionar. Mas esse negócio de chega a mim, eu sento com a análise de desempenho e assisto, isso não existe, cara. Não cabe mais isso hoje. E a parte até de ir para o conselho fiscal e tal, legal, beleza, tá tudo certo, porque tem que ver se aprova financeiramente, né? Mas, enfim, é um processo que não está sendo feito de forma correta no Santos. Não está sendo feito mesmo. Aliás, a pergunta é do Vitor Salles, lá da Almirado Santista, muito boa. Porque até era uma que eu estava pensando em fazer. Inclusive, eu vou fazer um vídeo da minha que foi sobre a renovação de JP Sherman. Ó, fiquem de olho nisso aí, tá? Fiquem de olho nessa renovação. E sobre o aproveitamento do Miguel no time de cima, né? Já que saíram notícias que ele Galo ofereceu o Miguel a outros times. Mas enfim, fugi um pouco do assunto. Então, eu gosto sempre de deixar esse exemplo. O André Hernan fez um vídeo lá, no canal dele tem vários vídeos conhecendo os CTs dos clubes do Brasil, e tem o do Palmeiras. E o do Palmeiras tem 2 profissionais de mercado que trabalham dentro de um sistema pré-estabelecido pelo Palmeiras, analisam jogadores da Libertadores, da Sul-Americana, jogadores brasileiros no exterior, jogadores da Série B, para pensar esses nomes. E, por exemplo, é um nome que até é meio óbvio na época, que ele estava no Guarani, tinha sido destacado, mas o Richard Rios. O Aníbal Moreno, que também, para quem acompanha o futebol sul-americano, eu gosto bastante, futebol argentino principalmente, também era um nome meio óbvio, mas o Palmeiras foi lá buscar ele. Enfim, mapeando o mercado sul-americano. O Piquerez, por exemplo, quando veio para o Palmeiras, pouca gente conhecia. O Matias Vinha lá atrás, e o Palmeiras ainda fez um bom dinheiro com ele. Enfim, tô citando o rival porque hoje é um case de sucesso, né? E é um case que até gasta menos do que, por exemplo, eu poderia falar o Flamengo, que tem um timaço, mas o Flamengo tem muito mais dinheiro, né? Além, o Flamengo gasta muito e não tem problema, entre aspas, em gastar muito quando erra, enfim. Então, acho que essa é uma forma básica profissional que deve ser feita hoje em dia, e não dessa forma como o Galo explica, que, assim, é o que eu falei, eu já sabia mais ou menos que era assim, mas quando você escuta é sempre preocupante, né? Porque, gente, me desculpa, mas para mim é inconcebível em 2024 um clube de futebol profissional funcionar assim. Inconcebível mesmo, mas é isso. Então, essa foi uma temática que me preocupa bastante, porque, claro que você, mesmo tendo toda a análise de desempenho, análise de mercado, aliás, além do desempenho, que também, analistas de desempenho do clube também devem assistir, é claro, mas depois já de uma pré-filtragem da análise de mercado, não chegar para uma indicação. Mesmo assim, pode acontecer erro de contratação, é claro, o futebol não é uma ciência exata, né? Mas é aquele negócio, né? A bola não entra por acaso, né? Então você minimiza erros e você tenta, claro, maximizar os acertos, e gastando um pouco aqui, talvez menos ali do que você gastaria, e você pode lucrar lá na frente. O próprio Galo dá um exemplo bom, que é do João Schmidt. O Santos não gastou nada assim, pagando, né, para nenhum clube, porque certamente teve comissão, luvas, essas coisas, mas nem tô colocando isso na prática, né? Se vendesse o João Schmidt, ia ter lucrado muito bem, é verdade, mas aí é que tá, isso foi por indicações, não sei se foi dele ou do Carille, acho que foi do Carille, até por acompanhar o João lá no futebol japonês, mas você tem muitas aí que deram errado, né? Até o momento, enfim. Então, foi uma coisa que me preocupou bastante mesmo, que, aliás, eu acho que é urgente o Santos restabelecer, porque teve uma época no clube que tinha, ano passado o clube tinha um analista sozinho que não era escutado, tá?
Mas enfim, você tem que ter um departamento disso e bem organizado e bem estruturado, que talvez até seja talvez não, com certeza hoje é um dos mais importantes para um clube de futebol funcionar. Mas enfim, isso me preocupou bastante e eu acho que falta um pouquinho de urgência, inclusive de quem está comandando, o próprio presidente Marcelo Teixeira, que vem de uma outra escola, vem de uma outra época, tudo bem, mas quando ele volta ao cargo, é claro que ele tem que estar atualizado, seja ele, que se for ele mesmo realmente que está mandando, ou a gente vê muito falando que o Marcelinho está no dia a dia do clube. O Marcelinho, um cara mais jovem também, já tinha que ter essa visão de que o Santos precisa se profissionalizar nesse sentido e não só dar a chave na mão de alguém, né, e fazer esse tipo de comando, né, de contratação, por exemplo. Isso me preocupa bastante, tá bom? Vamos ver o que vocês acham. Amanhã a gente volta com mais trechos dessa entrevista e, como eu falei, provavelmente lá do CT Ribeirão, onde o Santos enfrenta o Grêmio pelo Brasileirão Sub-20, vai ter transmissão na Santos TV, tá? Então, valeu!